de Lavocast, de Lavocast. Está no ar o De Lavocast 020. O corpo fala, o método Sinergia e a jornada da dor e a harmonia com Yara Mendes. Yara Mendes é uma pessoa bem especial para mim. E prepare-se, este episódio vai mexer com quem trabalha com gente, com dor, com autocuidado e com propósito. Yara Mendes chega trazendo técnica, ciência, sensibilidade e uma visão inovadora de bem-estar. É conteúdo fino para microempresários, profissionais liberais, terapeutas, psicólogos, fisioterapeutas, esteticistas, administradores, empreendedores e curiosos sobre saúde integral. Yara Mendes é uma profissional dedicada ao bem-estar e à saúde integral. A jornada dela começou com uma graduação em administração de empresa, mas o coração a levou para a saúde. Eu quero agora deixar que Yara complemente o seu currículo. Obrigada, seu de Lavô. É com imensa alegria que estou aqui hoje, podendo compartilhar um pouquinho mais da minha jornada, da minha vivência, da minha história de vida, não só profissional, mas também de experiência como mãe, como pessoa, como alguém que está em processo de evolução como todos nós. Então, que prazer estar aqui para compartilhar esse momento com o senhor. Obrigado. Bem, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do De Lavocast. Esse é o 020 e nós estamos no ar toda semana, todas as quintas-feiras, através do meu canal no YouTube, João de Lavô. Às 10 horas da manhã de toda quinta-feira, você vai ter o prazer de nos assistir. O podcast que conecta contabilidade, empreendedorismo, saúde, psicologia, alta performance e propósito. Eu sou João de Lavô e hoje nós vamos mergulhar em um tema que interessa a todo mundo que trabalha duro como você. Empreende, cuida de pessoas e vive sob pressão. A relação entre dor, emoção e produtividade. O que nós vamos conversar aqui não é luxo, não é tendência, não é perfumaria, é sobrevivência. Quem empreende, quem atende pacientes, quem lidera equipes, quem trabalha por conta própria, sabe que o corpo cobra. A dor bate, a tensão acumula, o emocional desestabiliza. E quando ninguém cuida disso, o preço chega. Queda de energia, perda de foco, irritabilidade, ansiedade, baixa performance. Por isso, este episódio é tão importante, porque nós vamos falar sobre saúde integral como base do sucesso profissional e pessoal. Sem isso, nada se sustenta. E para essa conversa, eu tenho a alegria de receber uma profissional diferenciada, estudiosa, dedicada e inovadora, Yara Mendes, criadora do método Sinergia, especialista e futura fisioterapeuta com foco em dores crônicas e fibromialgia. Prepare-se, porque o episódio de hoje não é só sobre massagem, é sobre ciência, autocuidado, gestão do estresse e a maneira como o corpo grita aquilo que a mente esconde. E o mais interessante é que a história de Yara nasce da própria experiência de vida dela. Administração, estética, terapias integrativas, estudo constante, atendimento real a pessoas que sofrem com dores que a medicina tradicional muitas vezes não consegue explicar. É uma trajetória que inspira, porque mostra que empreender com propósito nasce
quando alguém decide aliviar a dor do outro. Aqui você vai entender como nasceu o método Sinergia, porque ele funciona e como ele tem transformado vidas, especialmente de quem vive no limite entre trabalho e desabar. Antes de começar, quero fazer aqui um agradecimento especial aos nossos patrocinadores, que tornam o DiLavoCast possível e que acreditam em educação, empreendedorismo e transformação. A AFBNB, Associação dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil S.A., fortalecendo o desenvolvimento humano, social e econômico do Nordeste. Entre lá no site deles, www.afbnb.com.br. Obrigado à nossa presidente, Rita Jovino. A DiLavo Soluções Contábeis, há 26 anos, transformando contabilidade e estratégia para micros e pequenos empresários brasileiros e profissionais liberais de todo o país. Entre lá, www.dilavocontabilidade.com.br. Obrigado a minhas filhas e sócias, Emanuele Lavô e Rosita Lavô. E a DiLavo Editora e Educação, produzindo conhecimento, formação e propósito para quem quer crescer com consciência. Agora sim, ajeita a postura, respire fundo e vamos junto para essa conversa que promete abrir sua mente, aliviar seu corpo e acomodar o seu propósito. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Yara, começando o bate-papo, não se preocupe, é um bate-papo mesmo, né? Eu gosto sempre de fazer essa introdução. O meu amigo Cássio chama até uma introdução poética, né? O que é o método Sinergia e qual foi o ponto de virada para criá-lo? Então, acho que o senhor fez uma resumida aí de todo um pouquinho do que é a minha trajetória, né? O método Sinergia é uma massagem que ela vem nesse olhar de acolher, da integralidade do corpo, de realmente pessoas que não estão buscando só curar as dores físicas, mas também que estão em busca de um acolhimento. Que dentro dessa minha jornada, né, que o método Sinergia foi desenvolvido realmente através do meu processo de autoconhecimento, de cura, de transformação e de evolução. Porque, na verdade, nós todos estamos aqui para evoluirmos a partir do momento que nós entendemos que precisamos cada vez mais estar nessa busca constante de nos aprimorar. Então, o método Sinergia foi através de um momento onde eu passei de experiência com a massagem, de vivência com a massagem, que não foi algo tão bom para mim. Eu, numa expectativa, depois de um pós-parto, onde tinha passado por várias complicações, então vivi uma experiência com a massagem que não foi tão boa para mim, onde a profissional era uma excelente profissional, mas eu estava com vários pontos de dores no meu corpo, pontos gatilhos, onde as pessoas hoje chamam daqueles nó mesmo, né? Que as pessoas sentem muito hoje por acúmulo de estresse, de tensão, de noites mal dormidas. Então, eu estava com esse acúmulo de dores no corpo, não só física, mas também de dores emocionais. Mas ali naquele momento, a profissional identificou que era uma dor física e aí foi fazer aquele desmanche do nó, né? Que o pessoal tanto fala, desmancha aí meu nó. Então, assim, naquele momento onde era para ser algo prazeroso, que era a minha expectativa de massagem, era a minha primeira experiência com a massagem, foi algo muito doloroso, foi uma experiência muito ruim. Eu fiquei um bom tempo com trauma de massagem, onde eu encontro pessoas assim até hoje. E eu fui entender o porquê que algo que era tão bom tinha sido uma experiência tão ruim. E no decorrer desse tempo, onde eu fui estudar, onde eu fui me aprimorar, onde eu fui realmente voltar meu olhar para a área da saúde, eu fui entender que aquela dor que eu estava sentindo não era só uma dor física, mas era uma dor muito relacionada ao meu estado emocional naquele momento. E o quanto eu precisava que alguém identificasse que aquela dor que eu estava sentindo, ela não queria ser
mais maltratado, aquele nó, na verdade ele não queria ser desmanchado, ele queria ser acolhido, porque o corpo da gente fala o tempo todo. Exato. Então quando a gente sente uma dor, é um sinal de alerta, não é um sinal de que você precisa ser mais machucado. É o corpo dizendo assim, olha, eu preciso que você olhe para mim com amor, com carinho. Eu preciso que você me acolha. Eu preciso que você identifique o que está te causando essa dor para que possa ser tratado. Exato. Então, através do estudo e através de um laboratório de vivência e experiência, eu fui entendendo que essa minha dor era uma dor da alma que precisava ser tratada para eu poder entender o meu corpo e começar a tratar a dor física. E aí é onde entra o contexto da sinergia, da integralidade do corpo que se une corpo, mente e espírito. Nós não somos apenas um corpo, mas nós somos uma alma dentro desse corpo que muitas vezes está gritando, latejando por atenção, latejando por um acolhimento, por um olhar mais humano mesmo, de sentar e ouvir. Alguém chegar para o senhor e dizer assim, poxa, seu Dilavô, como foi o seu dia hoje? Já vai fazer toda a diferença no contexto do senhor poder desabafar um pouco. Se for um dia bom, se for um dia mais pesado, como foi isso? A escuta ativa do profissional faz toda a diferença nesse momento do acolhimento, antes de chegar ao toque. É o desarmar, é o permitir ser tocado. Exato. Então, dentro do contexto da massagem sinergia, foi a minha experiência, a minha vivência de muitas dores que ainda hoje venho trabalhando, que ainda hoje venho sendo curada, e esse processo de cura é uma troca. É uma troca. É uma troca muito bonita e profunda quando eu posso compartilhar isso com outras pessoas. Exato. Então faz toda a diferença nessa evolução da massagem, da integralidade do corpo com a mente e espírito. Eu faço até uma analogia sobre isso com a natureza, porque nós somos natureza, né? Perfeito. Nós somos terra. Então, eu terminei meu mestrado em desenvolvimento e meio ambiente na UFC, ali no PRODEMA, que é um programa de pós-graduação em desenvolvimento e meio ambiente. É um programa multidisciplinar de 9 universidades do Nordeste, 9 universidades públicas do Nordeste, e a UFC faz parte desse projeto. E a gente vê que muitas vezes a gente diz, por exemplo, aqui em Fortaleza, a gente diz, o mar está invadindo lá no Icaraí, lá no Cumbuco, ou então lá na Beira-Mar. O mar não está invadindo, ele está só voltando ao seu domínio, né? Sim. Porque o domínio realmente é do mar, o domínio é da Mãe Terra, né? Tudo é energia e nós, seres humanos, nós somos quem desestabiliza esse processo mais holístico, mais completo. E o nosso corpo é isso também, né? Quando o senhor fala da conexão da natureza, eu vejo muito isso, né? Nós somos um corpo, a terra é tomada por água, e o nosso corpo também é tomado por água, né? Quantas vezes eu chego, como eu trabalho com a parte estética, muitas vezes as pessoas chegam para mim com disfunção na parte da pele, e aí a gente vai para o foco principal, quais produtos eu devo usar, o que eu preciso? Aí a pergunta-chave é, você bebe água? Porque, tipo assim, as pessoas estão buscando fora o que precisa cuidar dentro. É algo tão básico, tão simples. E eu sempre costumo dizer, o simples e o básico bem feito funciona muito bem. O nosso corpo, ele é regido por esse instrumento que é a água, que é vida. Não tem como viver sem a água. Então, essa conexão com a natureza, com o nosso corpo, com a energia que tem a ligação do conectar uma pessoa com a outra. Olha quanto você faz uma conexão. Se você não estiver bem, você receber um abraço de alguém que está ali pronto para te acolher. Então, assim, toda essa conexão que a gente faz do externo com o interno, da natureza, com o ser vivo, com o nosso ser,
conectado dentro do processo da massagem. Desse despertar da importância do quanto a gente pode ter acesso a algo que é simples. Exato. Alimentação mais saudável, beber água, tudo que Deus nos deu, né? Que coisa linda. Você imagina, para e pensa uma árvore, quantos frutos dá. Exato. E quantas vezes a gente fica buscando medicamentos, remédios, e às vezes o simples está ao nosso alcance. Exato. Né? Eu sempre digo para minha filha Simone, que é médica, né? Eu digo, minha filha, vocês médicos atuais, não vai aqui uma crítica, mas só uma observação. Sim. Os médicos atuais, a maioria deles são médicos para receitar remédio. Sim. Então, não cuida muito da prevenção, Sim. né? Da prevenção e da convivência do corpo com a natureza. Porque até isso é até bíblico, né? Nós somos pó e ao pó voltaremos, né? Então, o que nós somos? Nós somos um sistema muito complexo, né? O corpo humano é muito complexo. Então, pensando nisso, é que a sua intervenção como profissional, e inclusive aí alguém pode até perguntar, mas por que é que você, como contador, se preocupa com autoconhecimento, com psicologia, com essa saúde integrativa? Eu lembro que lá no interior, contador lá no interior, o contador no interior, ele é contador, psicólogo, amigo, eu fiz até carta para a namorada dos meus clientes. Então, para você ver o nível de afinidade e de confiança do cliente com a gente, né? Para a nossa profissão é muito bacana, né? Então, nesse nível que eu me preocupo com tantas áreas do conhecimento humano, mas eu lembrei agora, quando eu fui professor de teoria de sistemas lá na UFC de Quixadá, e tinha alguma coisa que eu falava sobre sistema, né? Então, existem 2 tipos de sistema, o sistema aberto e o sistema fechado. Não existe sistema nenhum, eu dizia para os meus alunos, né? Não sei nem se já provaram ao contrário, né? Mas até onde eu sei, não existe sistema hermeticamente fechado. Por quê? Eu estou aqui nesse estúdio, nessa sala, nós estamos aqui, mas essa sala tem uma porta, tem uma comunicação. Depois da porta tem um prédio aqui. Depois tem a cidade de Fortaleza. Depois tem o estado do Ceará, o Brasil e o mundo. E quando você sai para as galáxias, tem muita coisa que não foi nem então, explorada. Não existe sistema hermeticamente fechado. Todo sistema é um sistema aberto. Entra um input, tem um processamento e sai o output, né? Sim, perfeito. Então, isso aí vale para o nosso corpo, vale para a Terra, vale em todos os sentidos, né? É um contexto geral, né? Quando a gente fala dessa questão dessa conexão, da ligação de um ser, da conexão que nós temos com a Terra, que nós temos com toda a criação, nós estamos conectados, né? As profissões estão conectadas, literalmente. Eu atendo vários públicos de várias áreas. Hoje eu trabalho dentro de um espaço de salão de beleza. Show! Muito bom. Onde várias pessoas me questionam, nossa, mas por que você não tem... Por que salão de beleza, Por que né? salão? Gente, é o lugar mais encantador, onde as pessoas vão com esse olhar. Até por conta da beleza, né? Até por conta da beleza, mas é tão interessante quando o senhor fala nessa expansão de ser contador, mas acabar atendendo várias pessoas em vários ramos, e a gente vê que o profissional da beleza, né, dentro do espaço onde eu trabalho, é a manicure, é a cabeleireira, tem meio esse toquezinho de terapeuta, de acolher quem tá ali, a pessoa já chega ali porque confia, quando você vai fazer a massagem, você já tá naquela confiança, e muitos dos meus clientes e pacientes chegam para mim e dizem, aqui é muito bom, porque eu não tô apenas fazendo a massagem em si, eu tô fazendo também uma terapia, é um momento onde eu posso desabafar, um momento onde eu posso realmente me abrir um pouco mais. E eu sempre falo, o profissional que trabalha dentro da área da massoterapia, ela tem essa escuta mais ativa, esse olhar mais de acolhimento,
acolher. Dentro da proposta do método, a gente vem capacitando profissionais para que tenham esse olhar de não apenas deitar ali, mas de fazer essa conexão. Exato. E eu falo muito, não é terapia, mas é terapêutico. É terapêutico. E o conjunto de outros profissionais, de psicólogos, de terapeutas, de psicanalistas, né, psiquiatras, dentro dessa visão de entender que a massagem, como o senhor disse no início da sua fala, não é luxo, hoje é um tratamento realmente dentro da metodologia do Sinergia, onde eu venho fazendo estudos de caso, que a gente já tem comprovação realmente de pessoas com melhoras que têm um quadro de fibromialgia, fibromiálgicos, que têm dores crônicas muito associadas a essa questão do emocional, que antes o toque era muito doloroso, que era ruim até receber um abraço, hoje já se permitem ser tocadas. Então, dentro de toda essa análise, de todo esse estudo, mas principalmente de um olhar muito mais amoroso e acolhedor, a gente vem entendendo que as pessoas estão buscando isso, precisam disso, né? E são todas as áreas, não tem distinção. Não tem. Todo mundo realmente precisa se permitir pelo menos viver a experiência se ainda não viveu. Olha, você que está nos ouvindo, só precisa você ser ser humano. Se você for um ser humano, se não for uma máquina, você precisa desse tratamento. Então, eu quero pedir a você agora, de onde vem a dor que não passa, né? Quando percebeu a ligação com a emoção mal resolvida, né? Então, muitas vezes a gente tem dores que a gente nem acha, ela passa, aí depois volta e assim por diante. O que você pode nos ajudar? Uma das coisas que eu mais observei dentro do meu estudo, né, que eu observo diariamente dentro dos meus atendimentos, as dores emocionais, né? As pessoas hoje em dia, principalmente pós-pandemia, houve um grande número de pessoas com acúmulo de dores emocionais. Exato. E hoje, nesse contexto da tecnologia, de tudo evoluindo muito rápido, das pessoas terem que ter uma mente muito acelerada, que se dá muito por pessoas chegarem, eu não consigo dormir, eu não consigo relaxar, eu não consigo desacelerar a minha mente. Isso vai sobrecarregando o cérebro e isso vai transformando tudo isso num alto nível de cortisol, um hormônio do estresse, onde as pessoas vivem, eu tô muito cansada, eu tô exausta, eu tô sugada, eu sinto muitas dores como se eu estivesse carregando o peso do mundo nas minhas costas. Exato. E realmente é isso. As pessoas não estão olhando para si, se preocupam muito em olhar para o outro, em viver a vida dos outros, esquecem de olhar para a sua própria vida e assim vão seguindo até chegar um momento que o corpo não fala mais, o corpo grita. E aí tem que entrar numa situação de um acompanhamento mais complexo, uma medicação contínua e todo esse olhar de você entender que antes do corpo precisar gritar, você tem que fazer uma intervenção, é muito importante, essa conscientização. Consciência. E a consciência não é a mãe, o pai, o esposo, alguém te chamar a atenção. É você olhar para si e dizer assim, eu preciso agora realmente parar um pouquinho e olhar um pouco mais para mim. Eu preciso entender que para eu cuidar do outro, eu preciso primeiro cuidar de mim. Estar bem, né? Estar bem. E essa intervenção não é uma coisa, eu tenho que parar a minha vida, fazer... Porque às vezes as pessoas se prendem muito e paralisam muito achando que tem que fazer o extraordinário. Mas não. Às vezes você tirando 1 hora do teu dia para fazer aquele momento de respirar, aquele momento de refletir como foi o teu dia, sair do piloto automático. De ficar sem fazer nada mesmo. De assim, ficar pelo sem menos fazer nada. 5 minutos. 5 minutos, exatamente. Fazer algo que te dê prazer. Coisa simples, sabe? Uma vez uma própria cliente minha, numa experiência, ela disse assim, Ara, eu aprendi que depois que eu saio do meu trabalho, eu passando na praia, eu fico ali meia hora, eu não preciso tirar um final de semana, mas aquela meia hora é sagrada que reenergiza a minha semana todinha. Show de bola. Então, assim, coisas que você tem acesso, mas que você tá no piloto automático e não faz porque tá automatizado. Então, eu chamo muito para essa questão da consciência. Onde você está e aonde você acha que consegue chegar nesse teu papel agora. Com o corpo que você tá, com a mente que você tá
tá legal para ti? Tá dando para ter uma vida com qualidade ou você tá vivendo no piloto automático? Muito bom. Yara, como integrar estética, terapia manual, psicossomática e fisioterapia muda tudo? Muda tudo, é transformador. A gente tenta fazer um conjunto do que é necessário e do que é essencial e maravilhoso, porque quando você recebe uma massagem, que você entende que ali você está cuidando das dores físicas, das dores emocionais, mas também da parte estética do corpo. Dentro do processo do Sinergia, a gente vem desenvolvendo todo essas manobras de técnicas, onde eu vou trabalhar a parte muscular do corpo, que são aquelas tensões, mas de uma forma onde eu faço uma liberação, onde não causa aquela dor, você sente uma analgesia, como se você estivesse aplicando um anestésicozinho naquela região. Então, em vez de você sentir aquela contração muscular, você sente o músculo relaxando naturalmente e uma sensação maravilhosa de bem-estar, onde você sai dali já com aquela vontade de dormir um soninho, que ali o cortisol baixou, a serotonina veio. Então, esse conjunto da parte estética, onde você trabalha todo o sistema linfático, principalmente para as mulheres que têm um inchaço abdominal, um inchaço nas pernas, um cansaço muito grande, você sente já de imediato aquela sensação de tipo, opa, o corpo tá reagindo, já quer ir ao banheiro, então assim, a toxina sendo liberada. Então esse conjunto da parte do corpo muscular, da parte do sistema linfático, da parte neural que a gente trabalha, pontos da cabeça, faz toda a diferença. É uma junção muito perfeita, onde a gente vê a cliente saindo sorrindo, que é o mais satisfatório para mim. Eu fico encantada, apaixonada. É gratificante. É gratificante, é você sentir fazendo parte realmente de um propósito, de transformar, impactar vidas. Show de bola. E ali é transformador. Eu até escrevi aqui, a dor é multidimensional, né? Ela não é só física, nem só emocional. Quando integramos estética terapêutica, que melhora a circulação, é o que você falou, né? Edema e tônus, né? Terapia manual profunda, que solta a fáscia e a musculatura. Eu aprendi com o Cássio ontem com você. E compreensão psicomática, né? Que identifica padrões emocionais, e fisioterapia baseada em evidência, né? Então, tudo isso é um conjunto, como você falou. E outra coisa, a Yara deu essa dica aí para as mulheres, e eu vou dar a dica aí para os homens. Aqueles homens que têm uma barriguinha, que gosta de cerveja, e você também precisa ir a uma profissional como Yara, porque você está no ponto de não ter um problema mais sério, né? Porque quando essa barriguinha começa a aparecer, antigamente, quando eu era mais novo não, menos experiente, né? Porque eu não sou velho, eu sou experiente. A gente brincava lá no interior, lá em Oroz, dizendo que quando você tinha o homem, né? Quando eu tinha a barriga assim, era porque era rico. Mas hoje não tem nada de riqueza, até de pobreza, né? Então não, quando você estiver nesse nível aí, e principalmente tomando cerveja, muita cerveja, né? Então você cuide e procure uma profissional como a Yara Mendes. Erros comuns dos profissionais ao tratar dores crônicas. Um dos erros que eu falei foi justamente bem no início, né? As pessoas acharem que a massagem, ela é como uma receita de bolo. E nem as receitas de bolo, cada um que vai fazer um bolo, por mais que a receita seja igual, vai sair diferente. Cada um tem um toque especial. Então, a massagem, ela é muito única de cada profissional. Mas a linguagem da massagem, no meu ponto de vista de estudo e de, principalmente, quem sente dores crônicas, que são aquelas dores persistentes, que são latejantes, que não passam, tem que ser uma massagem que realmente faça com que o corpo
traga uma sensação de relaxamento. Relaxamento. Porque a maioria dos profissionais hoje, existe a massagem miofacial, que é uma massagem de liberação da fáscia. O nosso corpo é coberto 100% praticamente de fáscia, que é aquela pelezinha que é como se fosse, eu faço uma comparação, um fígado que você compra, que tem aquela pele que recobre ele. Eu sei, bem né? fininha, bem fininha. É. Se você não tirar aquela pele, ele enruga todo. Então a fáscia, essa pele que recobre todo o nosso corpo, e com o passar do tempo, se você não for fazendo a liberação, ela vai criando pontos gatilhos. E esses pontos gatilhos são que ocasionam muitas dores e tensões. Mas o que acontece? A identificação do que está ocasionando esse ponto gatilho é a grande chave do segredo do sucesso do profissional. Exato. Porque quando você tem uma musculatura tensa por exercício físico, por uma dinâmica realmente que você faz, uma estresse, muito exatamente. Estresse também. Então, assim, existe uma necessidade de aprofundar o toque para fazer a liberação. Mas quando existe um acúmulo emocional, aquela face vai ficando mais travada e vai trazendo uma dor crônica, onde a liberação miofacial, ela não traz tanta eficácia, porque ela não passa. Ela só ocasiona mais dor para quem já está com dor. Então, o processo de você entender como funciona esse mecanismo, de saber qual toque você vai fazer, de qual técnica você vai usar, é essencial para que o profissional ele possa fazer uma entrega completa e para que aquele paciente ele saia de lá realmente sem dor, né? Então, assim, todo esse olhar de anamnese, esse olhar clínico mesmo, de entender e olha... Acredite se quiser, a anamnese mais bem feita que o profissional ele pode fazer é o que o paciente fala nas entrelinhas, tá? Quando o senhor me comunica que, eu sou uma pessoa dinâmica, eu estou em várias funções, mas eu tenho uma dor aqui no braço, eu tenho aqui uma dor... São informações que você passa de uma forma sutil, mas que eu sei que o senhor é uma pessoa dinâmica, que se movimenta o dia todo, tem várias atribuições. Então, esse olhar de anamnese das entrelinhas do profissional, que ele tem que estar atento, a escuta é o diferencial na hora que ele recebe o paciente ali e que vai fazer uma abordagem clínica mais assertiva. Muito bem. Yara, o que é essencial entender sobre pacientes com fibromialgia? O paciente hoje com fibromialgia é uma doença que hoje está sendo mais estudada, mas por muitos e muitos anos, pessoas que tinham essa doença não sabiam e não tinham diagnóstico, rodavam por vários médicos, passavam por vários profissionais da área da saúde e não tinham um quadro fechado, porque quem é um paciente de fibromialgia é um diagnóstico muito clínico, não tem um exame comprobatório que diga, esse paciente tem fibromialgia. Então, baseado em que a gente faz uma avaliação de como é a rotina, de quem é aquela pessoa, principalmente pessoas que carregam todo mundo nas costas, que agregam toda a família, que são pessoas que guardam muitas dores, muitas mágoas. Por isso que a fibromialgia ela está muito associada às dores da alma mesmo, porque é aquela pessoa que foi criando uma carapuça, foi criando uma proteção e o corpo ele ficou tão ferido, tão chagado, com tantas dores que até o toque na cabeça, uma lavagem de cabelo no salão de beleza é ruim para aquela pessoa. Até um carinho é ruim para aquela pessoa. Então, assim, hoje... Impressionante, né? Impressionante. E aí, hoje, você vê vários estudos e diagnósticos já da medicina evoluindo e entendendo e olhando com esse olhar de que as terapias manuais, de que outras abordagens, ela funciona muito mais do que a abordagem com medicamentos para essas pessoas. Exato. Então, assim... A primeira chave é você entender o histórico, entender quem foi essa pessoa, quem é a família dessa pessoa, como é a vida dela. O dia a dia, né? O dia a dia dela, porque geralmente a pessoa com fibromialgia, ela acorda e dorme com dor. Ela não tem um minuto de paz. E é muito ruim, sabe? É uma pessoa que tem muitas dores emocionais, tem que ter um acompanhamento com psicólogo, com psiquiatra. Então, todo esse olhar do profissional que vai fazer esse atendimento de massagem, ele tem que entender que é um toque diferente. É um toque de acolher, um toque de muito amor.
E não deixa de ser uma disfunção do sistema nervoso, né? É uma disfunção, exatamente. E quanto mais pressão, pior, né? Quanto mais pressão. Exatamente. Como aquela pessoa ela já se pressiona muito, se cobra muito, já carrega muitas pessoas nas costas, então quando você vai com aquela questão, a gente tem que fazer uma massagem para liberar esse ponto aqui, ela vai contrair ainda mais a musculatura fica mais tensa. E tem algo que é muito importante as pessoas entenderem, a permissão do ser tocado. Quando o profissional ele vai fazer o toque em alguém, aquela pessoa precisa inconscientemente liberar o corpo, as células do corpo para ser curada. Autorizando, né? Autorizando. Eu autorizo. Eu autorizo, exatamente. Por isso que, só atrapalhando um pouco, mas quando Jesus ia curar, ele perguntava, você quer ser curado? Exatamente. Porque se a pessoa não quiser ser curada, tudo bem. Exatamente. É esse justamente a permissão. É o permitir ser tocado, é o permitir ser curado. Porque nós somos canal de cura, nós somos canal de bênção, e eu acredito isso fielmente. E dentro do processo da massagem, a gente faz essa conexão com aquela pessoa. De, tô aqui para te acolher, tô aqui para poder te passar um pouquinho do que eu tenho, para que você possa sair melhor. Exato. Então, para quem tem fibromialgia, se torna um calmante natural, se torna aquele momento de dizer assim, nossa, que alívio, de tanta dor. Então, eu recomendo realmente esse processo de viver a experiência da massagem em sinergia para quem tem fibromialgia. Muito bem. Yara, como o método Sinergia ajuda microempreendedores estressados? Tudo isso que o senhor falou dentro desse contexto que eu venho falando também, né? Então, todas as áreas hoje, principalmente quem empreende, porque eu empreendo também, né? Hoje eu vivo realmente em função do meu propósito de vida, que é cuidar, que é tratar as pessoas, que é transformar. Mas para que isso possa acontecer, eu preciso de outros profissionais trabalhando também em conjunto. Como hoje eu trabalho dentro de um espaço de salão, tem vários profissionais, eu sempre procuro estar ali dando uma assistência na medida do possível que eu posso, porque cada pessoa que empreende está com a cabeça fervilhando de informações e são muitas coisas para fazer. Você geralmente nunca é só você é 1001 utilidades, exatamente, né? Você é o que organiza, você é o que faz o marketing, você é o que faz o comercial, então tem todas essas funções em uma só. Principalmente quando a gente está começando, né? Principalmente quando está começando. Então é uma jornada muito puxada, onde se você deixar de fazer uma coisa, amanhã já tem dobrado para fazer. Então, para o profissional que está empreendendo, para o profissional que está começando, ele tem que ter esse olhar para ele, porque senão ele chega a um estágio de não produzir mais nada, de paralisar. Sabe aquela sensação, meu Deus, eu tenho tanto para fazer e não consegui fazer nada. Nada. Que é o desesperador. Não produzir nada. Não produzir nada, porque são tantas funções, e aí entra justamente naquele processo que o senhor disse, desacelera um pouquinho, não faz nada realmente, né? Tira um pouco essa conexão do tudo e se permita viver algo diferente. Eu atendo muitos profissionais assim, principalmente até do BNI, viu? Do BNI, né? Eu muitas vezes eu fico conversando com minha esposa, Verônica, e às vezes eu fico com saudades da época que eu era do Banco do Nordeste. Bancário, qualquer empregado, o bom do empregado é que você chega 5 horas da tarde da sexta-feira, você já arruma a sua mesa lá ali e já vou tomar uma cervejinha, já vou para o final de semana, né? E o banco acabou. Quando você é microempresa, quando você é empreendedor, o seu negócio vai com você. Meia-noite você está pensando nos boletos para pagar. Você não consegue andar sem o seu CNPJ na cabeça. Para onde você vai? Para a praia, vai para o cinema e fica pensando nos problemas. Eu esqueci de fazer isso, esqueci. Meia-noite você está lá com um arruma, como diz o Matuto Cearense, um arruma de boleto ou de coisa para fazer e você está lá com sua empresa. É bom empreender? Claro, é ótimo. Mas, como a Yara está dizendo,
a gente tem que tirar um tempinho. E esse tempinho não é tempo com o celular na mão, não, viu? Não é tempo com televisão. É tempo só você com você mesmo, né? É isso mesmo. Dentro desse contexto de empreender, eu sempre costumo olhar muito, porque a gente sempre fica nessa função mesmo, do que eu preciso pagar, do que eu preciso fazer, do que eu tenho que fazer, que às vezes a gente se perde no prazer do empreender, que é tão maravilhoso, né? Do prazer do que você está construindo, do que você está acreditando, do seu propósito. É o parar e olhar e chegar aqui, como o senhor disse, hoje é o melhor momento do meu dia. Olha que coisa maravilhosa, coisa bacana, linda, né? Bacana. Poder curtir e aproveitar um pouco de um bate-papo e olhar toda a construção desse processo. Eu sempre faço análise do meu dia, no final do dia, e vejo tudo que eu construí naquele dia. Por pequeno que seja, por pouco que seja, um passo que eu dei foi um passo grande, sabe? Porque algum tempo atrás eu nem pensaria estar aqui. Então, quando eu olho hoje e aprecio esse momento, eu digo, nossa, que riqueza. Então, eu acho que empreender é desafiador, é sim, mas quando a gente para e olha para a beleza do que a gente está construindo, e algum tempo atrás talvez o senhor nem pensasse em estar aqui hoje. Não. E quando o senhor chega aqui, olha, e tem alguém para entrevistar e olha e diz assim, poxa, olha aí o de Lavô, onde é que não tá? O dia desse tá batendo papo no interior, agora tá aqui. Não. E olha quanta bagagem o senhor tem, quanta riqueza de detalhes. Eu sei disso porque o seu nome é forte lá em casa, viu? Até pelo pequeno. Pelo pequeno, pelo então, Luiz Vitor, né? Pelo Luiz Vitor, Então, assim, quando a gente olha, é corrido. Tem muitas funções, tem muita demanda, mas parar e olhar para o que está sendo construído, para a beleza disso, para o poder disso, para o propósito que a gente vem carregando, é o que nos fortalece. Para dizer assim, tem boleto? Tem. Mas muito mais do que o boleto, tem propósito. Né? E é isso que nos dá força para continuar. E eu vejo também o que Yara está dizendo sobre fazer essa avaliação no final do dia, mas não faça só a avaliação das coisas boas, não. Faça também das coisas não tão boas. No meu livro 2, O Legado dos Erros, o primeiro capítulo é sobre o perdão. E se perdoe, se você cometeu alguma coisa, se você magoou alguém, telefone para aquela pessoa, manda uma mensagem, diga, me perdoe, me desculpe, eu não usei a palavra adequada. E bola para frente. Quando se encontrar com a pessoa, dê um abraço bem forte, né? Dê um abraço, que isso aí também é uma análise. Por quê? Porque o dia de hoje, eu sempre digo que é o seguinte, a felicidade é isso. Eu estou feliz hoje com o Yara, com o Alisson, com o Cássio, aqui a gente gravando aqui esse de Lavocast, né? Então, a felicidade é isso. Passou, já é outro dia, já são outras pessoas, outros relacionamentos e assim por diante, né, Yara? Que fantástico. Quando o senhor fala da questão de se perdoar e de pedir perdão, é um dos fatores de cura do nosso corpo. Muitas doenças, elas são causadas pela falta de libertar o perdão. E o libertar o perdão é o perdão que a gente, do que eu não consegui fazer, do que eu errei, por que eu agi dessa forma. Então, assim, quando a gente acaba enxergando que a gente erra e que está propício ao erro, realmente é do ser humano, e a gente tem esse olhar de dizer assim, poxa, eu errei, mas eu posso fazer diferente agora. Exato. No passado eu não sabia disso, mas agora eu já sei. Agora eu tenho a oportunidade de fazer diferente. Então, assim, a gente vai entrando nesse processo de evolução, e que fantástico o seu livro, parabéns. E outra coisa, sobre o perdão, não fique sem perdoar uma pessoa, porque a pessoa já passou para o outro plano, já morreu. Se a pessoa morreu, escreva uma carta, e guarde essa carta, mas escreva uma carta. Fulano de tal, dia tal, eu fiz isso, fiz aquilo, e eu peço, porque você está pedindo perdão ao universo, está pedindo, nós não temos só essa vida, né? Então, para quem acredita em Deus e que a gente tem outras vidas, pode fazer isso, mesmo que a pessoa esteja viajando, que a pessoa não se evadiu, você não sabe nem onde a pessoa está, mas
libere perdão. Libere o perdão para você e para os outros, né, Yara? Perfeito, perfeito. É isso mesmo. O processo da caminhada da cura, ela começa por esse processo de entender que o perdoar é necessário. É necessário para a nossa evolução. E quando o senhor fala, escreva uma carta. Quando eu comecei a fazer terapia, foi a primeira coisa que a minha terapeuta disse. Escreva uma carta para quem você precisa liberar o perdão. E uma das coisas que a gente sempre acaba carregando muito na nossa vida, né, dentro da nossa espiritualidade, dos nossos laços, muitas vezes são as dores e mágoas que a gente carrega dos nossos pais. Exato. E essas dores e feridas que a gente vai carregando dos nossos pais, de traumas, não existe ninguém sem trauma. Todo mundo tem um trauma. Tem. E todo mundo erra. E todo mundo erra. E todo mundo tem medo. E todo mundo tem medo. E faz parte. É o próximo livro, né, Cássio? Então, Yara, mitos perigosos sobre massoterapia e liberação miofascial. Um dos mitos é que sentir dor, se eu estou sentindo dor, estou sendo liberado. Não necessariamente, tá? A dor, quando você está fazendo a massagem ali, que você está fazendo aquele processo de liberação, naquele ponto gatilho, não necessariamente você está fazendo uma liberação. Por isso que muitas vezes alguém diz assim, eu pedi pro meu marido tirar aquele calombo das minhas costas, foi pior. Foi pior. Pois é. O cuidado com esse olhar de dizer assim, poxa, aqui é um ponto gatilho, mas será que eu posso liberar? Será que esse ponto gatilho não está tão inflamado que eu preciso fazer antes um processo de analgesia, né? Para depois poder começar uma liberação. E a liberação, ela pode ser feita de várias formas. Ela pode ser feita com um agulhamento a seco, que é aquela agulhazinha que a gente usa na acupuntura, né? Então, que não ocasiona aquela dor, né? Que faz com que a pessoa fique assim, meu Deus, por que eu vim fazer essa massagem? Então, assim, algumas coisas que você precisa avaliar como profissional, identificar. Será que aquela pessoa emocionalmente está pronta para sentir dor naquele dia, naquele momento? Porque é importante você ter essa conversa antes. Às vezes o paciente chega até mim e diz, eu preciso fazer uma liberação. Eu disse, mas me conta como é que tá o teu dia. Eu fiz isso, eu tive muito estresse, eu tô extremamente cansado, eu tô assim. Eu disse, olha, hoje você não tá pronta para receber uma massagem de liberação, talvez um outro dia. Então, eu te indicaria pra gente fazer um outro processo de tratamento. Vamos por esse caminho? Aí a pessoa, vamos por esse caminho. E aí ela me agradece depois, ela, que bom, graças a Deus, eu realmente não queria sentir dor. Então, assim, existe esse feeling, sabe, do olhar profissional de dizer assim, hoje é o dia, hoje não é o dia, vamos cuidar de outro lado. Então, muita gente acha que massagem é só relaxamento, né? E não é. Existe um mundo, um universo muito grande, onde você pode conectar várias técnicas dentro da massagem, entendendo qual é a necessidade do teu paciente. Exato. Então, quando eu falo a escuta nas entrelinhas, é entender o que a pessoa está te pedindo nas entrelinhas. Não é o que ela quer, mas o que ela precisa naquele momento, né? Quando você vem para mim com uma demanda, mas eu entendo que o teu corpo está com outra demanda. Então, a gente vai tentar fazer a junção do que é preciso e do que é necessário. E você... Realmente, Yara, você não faz massagem, você faz terapia manual, que é ciência, né? Isso, exatamente. É outro nível, né? Eu sempre falo, principalmente para profissionais dentro da área da saúde, que trabalham com essa parte do toque, do cuidar, do olhar a integralidade, que as terapias manuais, ela vem hoje como um tratamento. Não é só, vou fazer uma massagem. Ótimo, vá fazer a massagem, mas vá fazer a massagem com esse olhar de que você está sendo tratada, que é um medicamento que você vai estar tomando. Por isso que eu falo da importância de você ter uma rotina, sabe? De não ser algo esporádico, porque é muito bom quando você vê a evolução de paciente num quadro de dor crônica e você, depois daquele paciente chegar para você e dizer, hoje eu tenho outra qualidade de vida. Yara, dores emocionais em profissionais liberais, dá para prevenir?
Dá para prevenir, Dá. com certeza. Quando você para um pouquinho e começa a fazer aquela parte de organização do seu tempo, que é fundamental. Entender hoje, eu digo isso por mim mesmo, né? Então, todo o processo de entender que hoje eu preciso ir para academia, que é desafiador para mim, que eu preciso ter o meu tempo de qualidade com o meu esposo, com a minha família, que isso é importante para mim. Isso já está dentro de um tratamento, isso é uma prevenção para quê? Para não chegar a uma estafa. Exato. Então, quando eu priorizo algumas coisas, eu sei que isso eu não posso deixar de fazer, mas que eu também não posso deixar de ter o meu tempo de qualidade, Exato. eu também estou fazendo um tratamento preventivo. Não deixa de ser um bem-estar, né? Com certeza. Então, assim, quando você entende que o seu negócio depende de você, mas que o depender de você é você estar bem, Tá bem. então você entende que para você crescer profissionalmente, a Yara, o seu de Lavô, precisa cuidar de quem carrega o CNPJ nas costas. Exato. Muitas vezes eu faço uma analogia, o que Yara já disse anteriormente também, sobre a gente se cuidar. Quando você vai fazer uma viagem de avião, a primeira coisa, a aeromoça, ela fica ali na frente e ela diz sobre as máscaras, né? O que é que ela diz? Primeiro você coloca a máscara em você mesmo. Porque se você não tiver condições, como é que você vai ajudar o outro? Então, primeiro você vai ter que se cuidar, fazendo essa analogia com a viagem aérea, né? Para depois ajudar as outras pessoas, até a sua família, as pessoas que você mais ama, né? Sim. Hoje, dentro desse contexto de empreender, como eu trabalho dentro de um espaço de salão, eu vi muito essa demanda de pessoas que chegam lá no salão e precisam fazer vários serviços porque tem pouco tempo e quer aquele momentozinho para relaxar. E dentro desse propósito que eu pude ver essa necessidade, eu também pude enxergar uma oportunidade tanto para o profissional de cabelo, como também para aquela pessoa que está nesse imediatismo de eu trabalho muito, mas eu quero também me cuidar e também preciso relaxar. Então a gente uniu o útil ao agradável. Hoje a gente vem com uma metodologia única, né? Aqui em Fortaleza a gente tem um primeiro espaço onde a gente vem fazendo um projeto piloto que vem dando muito certo, que vem transformando não só a vida de profissionais, mas também de quem eles atendem, que é o Sinergia em Lavatório, que é algo que a gente vem trazendo justamente para espaços de salão de beleza, para aquela pessoa que tem um tempo super corrido, precisa estar com o cabelo limpo, cheiroso, fazer um tratamento, mas que também precisaria fazer uma massagem, só que não tem tempo. Exato. E aí a gente vem oferecer esse serviço que é uma experiência, que é onde a mulher, o homem, qualquer pessoa de qualquer idade que vá a um salão, hoje a gente tem lá o espaço AP Conceito, que é um dos salões mais bem conceituados aqui de Fortaleza, nessa visão de acolher mesmo. Justamente daquela pessoa que chega lá, ela não vai só fazer uma lavagem de cabelo, ela vai passar por um processo de tratamento terapêutico, e não é terapia capilar, é de acolhimento. Ela vai ser acolhida por um profissional já capacitado, vai ter toda uma massagem epicraniana, onde a gente vai trabalhar pontos de relaxamento do todo o corpo. Show demais, isso é tecnologia mesmo. Meu Deus, gostei. Maravilhoso. Maravilhoso, muito bom. A gente vai falando, a pessoa já vai sentindo aquela vontade. E ali tem um processo de cura também. A gente trabalha processos de cura também através da água, através do molhar a cabeça, aquele molhar da cabeça diferenciado. Massagear a cabeça, né? A gente vem com um produto inovador 100% natural, de Show tratamento. De bola, tem aquele cheirinho de natureza. Então... Já quero ir lá. Já fica o convite. A gente já está com essa visão realmente de ter espaços que façam esse acolhimento, que tem essa visão transformadora daquelas pessoas que não têm o tempo, mas que precisam. E que já faz o útil ao agradável. E nós estamos capacitando profissionais. Também, né? Também. Não só para receber, mas também para serem curados. Exato. Porque todo o
processo que a gente faz de treinamento com esse profissional, ele também vai entendendo que o autocuidado começa dele. É uma troca mesmo. É uma troca. E ele fica encantado, sabe? Assim, se então, realiza se mesmo. realiza. Isso é muito bom, ele né? sente prazer em estar fazendo aquele trabalho. Então, hoje eu convido profissionais de cabelo que queiram, que se identifiquem, que estejam buscando realmente uma forma de acolher seus clientes, espaços de beleza, de salões que têm uma visão, que queiram transformar o seu espaço não apenas no espaço de receber clientes, mas numa experiência, porque as pessoas hoje elas estão buscando viver experiências. Experiência, excelente. E você, micro e pequeno empresário, profissional liberal, você que está aí, o autocuidado, ele é luxo ou sobrevivência? Você já falou que não é luxo. E você pode. Diga aí, Yara. Você pode, você merece. E você viver. Deve, né? Você deve. Deve se priorizar, se colocar nesse patamar de dizer assim, chegou o momento de entender que nada disso é luxo. Tudo é necessidade, tudo é algo realmente que pode transformar, impactar e te dar uma qualidade de vida, onde você vai render melhor no teu trabalho, uma qualidade de sono, com a tua família. Então, num contexto geral, se priorize, se coloque no patamar de entender que é um tratamento que vai fazer toda a diferença na sua vida. Muito bacana. E você, micro e pequeno empresário que está nos ouvindo aí, principalmente de salão de beleza, de clínica de estética, a Dilavô Soluções Contábeis é especialista nisso aí, né? Então, existe uma lei chamada de salão parceiro, que onde a gente treina, a gente orienta. Num salão de beleza, vamos dizer que existe um salão de beleza, eu não sei quantas pessoas tem lá trabalhando, mas vamos dizer que seja 50 pessoas. Carteira assinada só basta ter de umas 3 ou 4 pessoas. O restante são parceiros. E esses parceiros, eles estão agora legalizados através dessa lei chamada Lei Salão Parceiro, que a gente orienta e a gente abre um MEI para cada parceiro e a gente administra tudo isso, gere tudo isso juntamente com o proprietário ou a proprietária do salão, ou clínica de estética, né? Então, nesse sentido aí, a contabilidade da Dilavô Soluções Contábeis, ela minha filha e sócia Rosita, né? Ela é especialista nesse estudo, tanto para a área de saúde, profissionais de saúde, quanto para os salões de beleza, né? Que aí entra barbearia também, entra clínica de estética e assim por diante. Que fantástico, porque quando você tem essa parte... Você não sabia disso, né? Não sabia, olha aí que coisa... Você fica sabendo também, né? Maravilha! Nós temos vários clientes salão de beleza, tem um aqui da nossa amiga Lucinha, aqui perto do Conjunto Ceará, né? Que ela tem umas 20 e poucas pessoas trabalhando lá, e nós somos contadores com muito orgulho dela, e ela é uma pessoa, assim, maravilhosa. Yara, sinais de alerta corporal que não podem ser ignorados. Aquela dor de cabeça constante. Eu recebo muitas pessoas com a famosa enxaqueca crônica. Minha mulher tem muito, sim. Pois é, aquela dorzinha que começa. As dores de cabeça, elas podem ser ocasionadas por vários fatores, mas a dor de cabeça, ela é um sinal de alerta, é um sinal vermelho. Ela está indicando que o corpo, ele realmente está sobrecarregado, tem alguma disfunção. O nosso cérebro é o que comanda todo o nosso corpo. Exato. Então, geralmente, quando a gente está com alguma disfunção, sobrecarga, a primeira coisa que vem logo é a famosa dor de cabeça, aquela enxaquecazinha chata. E se você não for dando atenção para isso, normalizando isso, vai se tornando algo crônico. E algo crônico é bem mais difícil de tratar do que algo que você pode prevenir e ter precauções. Então, assim, coisas que você vê que tá ali latejando, que tá sempre com a constância, é um sinal vermelho que o teu corpo tá te dando para você ter atenção, para você realmente buscar ajuda. Então, não deixe para lá, priorize isso na sua vida. Esses sintomas, eles vêm com essa função até de nos alertar. De nos alertar, exatamente. Para isso. E às vezes a gente não entende esses sinais, né?
essas... É o comando que o corpo dá, né? Então, assim, quando você sabe dos teus limites, você procura ter aquela precaução. Por exemplo, a pessoa que corre já há alguns anos, ela já sabe que se ela ultrapassar aquele tempo, ela vai começar a ter uma cãibra, o corpo dela não vai mais resistir, então ela já começa a ter aquele cuidado. Quando você é iniciante, tudo é muito novo, você quer ir com, né? Então, assim, o corpo, ele vai dando sinais aos pouquinhos, ele vai dizendo, ó, vai devagar, não vai tanto por aí, não come isso. Quantos sinais de alerta hoje a gente vê o maior índice de intolerância alimentar que a gente tem na história, né, da humanidade. A gente nunca viu casos de tanta intolerância alimentar. Muito. Então, às vezes a pessoa diz assim, eu não posso comer isso não, mas eu como, já tô com medicamento do lado. Já. Né? Então, é bem conhecido isso. Isso aí entra também nas alergias, né? Alergias alimentares, alergias emocionais. Minha filha, Rosita, ela tem alergia a camarão. E ela já anda com remédios... Já preventivo. Porque a dela é muito forte, às vezes não pode nem sentir o cheiro. Exatamente. Mas quem tem intolerância alimentar a glúten, a lactose. Então, assim, são pessoas que, quando a gente vai entrar no processo da massagem, que eu vejo ali, eu já identifico logo. Até porque eu tenho essas intolerâncias também. Então, eu sei qual disfunção o corpo faz. O abdômen já estufa, já vem aquela sensação de mal-estar, incha logo. Então, assim, tudo isso são reações do nosso corpo dizendo assim, olha, aqui não dá mais, né? Então, os alimentos, eles têm mudado muito, a composição dos alimentos não são os mais de antigamente. Antigamente, a pessoa dizia assim, mas eu comia isso antes, nem me fazia mal. Eu digo, mas tudo mudou. Eu comia torresmo, panelada, buchada. Lá no interior, todo mundo comia, não sentia nada. Hoje em dia, você olha, já sente azia. Então, assim, tudo mudou. Tudo mudou. E a gente tem que entender que, com isso, nosso corpo também vem tendo as rejeições. E os sinais de alerta são importantes. Yara, tem pesquisas atuais, você falou aí sobre o cérebro que comanda tudo, mas tem muitas pesquisas agora que dizem que nós temos outros órgãos como se fosse cérebro, né? Intestino, até o coração, o pâncreas. Então, que dizem até que existe algumas coisas lá parecidas com os neurônios, né? Sim. O que você já viu sobre isso? Toda essa parte desse contexto aí, realmente, o nosso intestino, hoje eu falo muito com uma nutricionista que ela é focada realmente em estudo de intestino, né? Então, existe toda uma colônia dentro do nosso corpo, no intestino, assim como os nossos neurônios, que trabalham nessa função. Então, alimentos que são positivos e alimentos que são negativos. Muitas vezes, aquilo que é muito benéfico para uma pessoa, como uma fruta, como um legume, que você diz, mas por que me faz mal eu comer esse determinado legume? Porque para ti é um alimento negativo. O teu corpo, ele entende como algo que não é benéfico. Então, todo esse organismo vivo que existe dentro do teu intestino, ele na mesma hora, ele rejeita. Por isso que dá aquele estufamento, aquela sensação de mal-estar. Aí você diz, mas eu tô fazendo... Dá sono, dá aquela moleza. Aquela moleza. Aí você diz, mas eu tenho feito uma dieta. E quem passou a dieta? Não, foi assim, foi assim. Gente, tem que entender como o teu organismo não funciona do mesmo do teu vizinho. Exatamente. Então, é importante ter esse acompanhamento de profissionais que te olham nessa integralidade do teu corpo como ser indivíduo e único. Não existe uma receita para todo mundo ser igual. Exatamente. Cada um vai reagir de forma diferente. Nós somos 8 bilhões de pessoas diferentes na humanidade, né? É isso aí. A gente conversando sobre integralidade, né? Como a educação continuada contribui para o bem dessa integração. O estudo hoje ele é fundamental, né? E eu falo muito do estudo na prática, porque o estudo na teoria ele é importante, a leitura ela é fundamental, esse estudo de você estar sempre pesquisando, estar sempre se atualizando, estar sempre vendo o que era feito antigamente, o que é feito hoje de novo, o que era válido antes, o que não é mais. Então, a medicina ela vem evoluindo, e eu vejo muito isso, né, desse estudo na função de ser mãe. Ser mãe.
Que eu digo que é a função mais importante da vida da mulher, né? Quando ela assume esse papel de criar outro ser humano. A evolução da espécie humana. Quando você vê, eu vejo a evolução de um filho meu de 12 anos para o de 17 anos. Então, assim, nesse contexto que você não tem como parar. Se você parar o teu cérebro, assim como a tua musculatura vai atrofiando, o teu cérebro também vai atrofiando, o quanto você precisa estar atualizado. Eu acho tão encantador o senhor homem tão culto de cultura regional e de cultura realmente de estudo. Porque não para. É aquela coisa, tô fazendo um novo livro, tô vendo novas coisas. Então, quando a gente vê esse aprofundamento, a gente diz assim, poxa, eu sou criança. Eu tenho que estudar mais, eu tenho que pesquisar mais. Porque é isso que vai nos fazendo estar atualizados, mas sem perder a essência daquilo que a gente acredita também. Então, a gente tem que estar sempre em constante aprendizado, mas vendo aquilo que é válido e aquilo que não é, a gente vai descartando. E eu sempre... eu acordo todo dia só com a certeza. Eu só sei que nada sei, né? Como dizia o velho Sócrates. E você parece que adivinhou em falar sobre mães, como o método Sinergia ajuda mães e mulheres empreendedoras? É nesse contexto, porque nós temos, me desculpa os homens, tá? Mas a grande função, a grande carga, o grande peso, nós mulheres carregamos, né? A responsabilidade de ser mãe, de ser dona de casa, de estar ali na função de empreender, de ser estudar, a rainha do lar também. De ser a rainha do lar, daqui das rédeas, né? De mandar nos maridos. De estar ali, de dizer assim, assado. Então, assim, de ter a doçura também. Então, tem muitas funções em uma só mulher. A gente assume vários papéis em um dia só. A gente tá ali, tem que desligar o papel de ser empreendedora. Agora você, mãe, tem que ensinar a tarefa do menino. Tem que dizer o não. Tem que saber como conduzir uma situação. Então, assim... É aquela mulher, eu sempre digo, a massagem Sinergia foi feita para mães e mulheres, porque é isso que a gente vivencia no cotidiano, na diária. Uma luta que geralmente é a primeira que acorda, é a última que dorme, é a que sempre está pronta para servir. A mulher, ela tem muito esse papel do servir ao outro. E nessa função do servir ao outro, ela acaba sempre se colocando ali no final da fila. Então, a gente tem que lembrar também que a gente tem o nosso momento de respirar, chorar quando for preciso, desabafar, conversar, colocar para fora, falar o que tá sentindo. Ninguém tem a obrigação de entender o que se passa na tua cabeça se tu não falar. Com certeza. Né? Porque os hormônios gritam nas mulheres. Eu olhando assim e refletindo, né? Quando Deus criou o homem, ele criou o homem com essa estrutura mesmo para ser pai, para ser reprodutor e tal. E a mulher, ele criou a mulher do homem, né? Isso aí é a parte bíblica, né? Mas criou a mulher do homem justamente para ser essa pessoa que vai dar continuidade a todo esse processo de organização da família e assim por diante. É o companheirismo, né? É a unidade, é a junção, né? A junção que complementa um ao outro. Então, o homem, ele tem todo esse papel do desbravar, do ser o provedor, de estar ali. E a mulher tem aquele papel de estar ali no acolhimento, de estar ali na organização, de estar ali no puxa-orelha. O meu genro, ele diz o seguinte, ele diz, eu não tenho medo de Emanuele, eu tenho respeito. Então, a gente mudou esse nome para respeito. É verdade. Yara, a gente está seguindo aqui para os finalmente do nosso bate-papo, que está sendo, né? Está sendo delicioso, muito bom. E eu quero pedir a você para dar uma mensagem final aí para quem acha que dor é normal e não tem cura. A dor, como eu venho falando, é um alerta. E olhe um pouquinho para você e veja quais alertas o teu corpo está te dando. O que é que você precisa parar, pensar e refletir, e olhar para dentro e dizer assim, não, agora é hora de me cuidar. Esse alerta que eu estou recebendo é uma oportunidade de fazer ser diferente, de não precisar chegar um momento de você parar, né, de você ficar sem estar fazendo a tua atividade, que é tão importante
na tua vida, na tua empresa, no que você exerce como profissional, como pessoa. Então, assim, eu te convido a ter esse momento de pausa, a viver uma experiência de cura, de transformação, de autocuidado, de acolhimento. Te convido a vir conhecer um pouco mais da massagem, do método Sinergia, da proposta que nós temos para profissionais que estão em busca de realmente um propósito de vida, que é de transformar a vida, que é de acolher pessoas. Quem quiser se capacitar, quem quiser ter esse olhar de empreender também no seu negócio, eu estou aqui pronta, eu e a minha sócia, que é a Jéssica. Nós temos esse propósito de vida com o método Sinergia, que é de transformar vidas, que é de curar, que é de impactar pessoas. Então, eu te convido, através dessa oportunidade que o seu de Lavô nos deu, de estar te apresentando a massagem, o método Sinergia em Lavatório, para que você possa viver uma experiência transformadora. Muito bom. Pessoal, Yara, você tá vendo esse globo aqui, e esse Sim. globo ele está desde do primeiro episódio, né? E sempre ele serve para que eu relembre minhas viagens, meus sonhos, porque eu sonho viajar o mundo inteiro ainda, né? Mas já viajei um pouco, e hoje o globo nu de Lavô, episódio 020. O corpo fala, o método Sinergia e a jornada da dor à harmonia, com Yara Mendes. E agora, meus amigos e minhas amigas, vamos para mais um quadro que o público do De Lavô Cast adora, o Globo nu de Lavô Cast. Aquele momento em que eu trago uma lembrança de alguma viagem que marcou a minha vida e que sempre tem alguma conexão com o tema do episódio. Hoje, falando sobre dor, emoção, corpo e sobrevivência com a Yara Mendes, veio à minha mente uma lembrança que eu nunca tinha contado por completo. Eu já havia mencionado essa viagem em um episódio anterior, mas tem detalhes que só agora, tantos anos depois, fizeram sentido, especialmente depois da conversa de hoje. Em 1994, não sei nem se você já era nascida, não era nem nascida ainda, viajei para a Europa para participar do CIAL Paris. É o Salão Internacional de Alimentos, é a maior feira de alimentos do mundo, né? Considerada a maior feira de alimentos do mundo, naquele ano, o CIAL completava 30 anos já de história, né? Uma feira que já havia superado recessões, expandido fronteiras e se tornado o principal palco mundial para a inovação alimentar. Era uma época de muita transformação. Em edições anteriores, como em 1986, a Charal revolucionou o mercado com a Habit Pack, né? Que é uma embalagem que preserva a carne por uma semana. Em 1988, a Leitery apresentou o Sojaçum, uma linha de produtos frescos à base de soja que viria a se tornar líder mundial. E em 1996, pouco depois da minha viagem, a CIAL criaria oficialmente o CIAL Innovation, o maior concurso internacional de inovação em alimentos. Mas naquela viagem de 1994, o impacto maior não veio da feira, veio do caminho de volta. Depois de dias intensos na França, alugamos 3 carros e fomos 12 pessoas, 4 em cada carro, e eu fui dirigindo um desses carros de Paris a Roma, são 2.000 quilômetros. A gente foi parando, né? Eu fui dirigindo de Paris cerca de 2.000 quilômetros, numa época sem GPS, era tudo sem Google Maps, sem Waze, era tudo mapa no papel, né? E muita coragem. Quando chegamos a Roma, embarcamos de volta para o Brasil em um Boeing da Varig, é o novo, né? Daqueles antigos, imensos, com 2 andares e mais de 400 passageiros. E foi ali, no meio do caminho entre Roma e o Rio de Janeiro, a mais de 10.000 metros de altura, que o corpo falou mais alto. O avião entrou numa turbulência violenta, daquelas que fazem a alma estremecer. E o cinto apertar e o coração bater no pescoço. Lembro perfeitamente do barulho daquelas malas batendo, das pessoas gritando,
do pânico no rosto das aeromoças, que mesmo treinadas, mandavam todos se sentarem, abaixarem e se protegerem, né? E se prepararem. O pior momento foi quando percebi que um senhor, já de idade, estava em pé, lutando para se segurar, enquanto o avião chacoalhava como um barco na tempestade. Foram minutos que pareceram horas. Medo, silêncio, gritos e uma inquietação que atravessou o peito. E aí entra o tema do nosso episódio, a dor emocional que vira dor física. Quando finalmente a turbulência passou e o avião estabilizou, parecia que todos tinham levado um soco invisível. Muita gente começou a sentir dor de cabeça, dor no pescoço, mal-estar, enjoo, exaustão. Então foi uma loucura o pós-turbulência. Não era doença, era o corpo em estado de alerta máximo. Era o corpo registrando o trauma. Era o corpo gritando aquilo que a mente não conseguia processar. Hoje, conversando com a Yara, percebo como aquele episódio revela a nossa vulnerabilidade. Como o corpo reage ao medo antes de qualquer raciocínio. Como a tensão de um momento pode se instalar nos músculos, na respiração, no coração. E como, mesmo sem perceber, carregamos essas memórias por anos. Até que um profissional como a Yara ajude o corpo a se libertar. Aquele voo de 1994 me ensinou que coragem não é ausência de medo. É consciência, é cuidado, é escuta, é saber que o corpo não esquece. E que se você não cuida dele, ele cobra. E esse é o espírito do nosso episódio. Entender as mensagens do corpo, acolher a dor e buscar harmonia. Esse foi o Globo no de Lavocast do episódio de hoje. Agora vamos seguir a nossa conversa com Yara Mendes, porque ela tem muito a nos ensinar sobre como sobreviver às turbulências externas e às internas. Agora quero pedir para você fazer as suas considerações finais, né? Mas antes de encerrarmos esse episódio tão profundo, tão necessário e tão humano do de Lavocast 020, o Corpo Fala, quero abrir agora um espaço especial para as considerações finais da nossa convidada Yara Mendes. Yara, que conversa transformadora nós tivemos hoje, né? Você trouxe algo raro e precioso, a união entre técnica e sensibilidade, a ciência, intuição, estudo e empatia. Falamos de dor física, sim, mas falamos principalmente das dores silenciosas. Dores emocionais, dores que o corpo guarda porque a alma não deu conta de lidar. E você conduziu tudo isso com maturidade, com leveza e com uma verdade que só quem vive o propósito de cuidar consegue transmitir. Aqui no De Lavocast nós valorizamos o profissional que domina o método, mas também o ser humano que domina o coração. E você trouxe os dois, com profundidade, serenidade e escuta que toca. Agora, Yara, deixa o microfone totalmente aberto para você. Qual livro você recomenda para quem quer compreender melhor o corpo, as emoções, a dor crônica, a psicossomática, ou para quem deseja reencontrar equilíbrio entre saúde física e saúde emocional? Qual filme ou série você inspira você a continuar estudando, cuidando, empreendendo e transformando vidas todos os dias? E qual vídeo, conteúdo digital ou palestra realmente marcou sua jornada, abriu sua visão ou ajudou o método Sinergia da forma como ele existe hoje? Aproveite também para deixar suas redes sociais, seus projetos, você já falou sobre alguns, e os caminhos para que nossos ouvintes possam acompanhar o seu trabalho, especialmente o método Sinergia, os atendimentos especializados e tudo que você tem construído para aliviar as dores e devolver harmonia ao corpo e à alma das pessoas. Este é o seu momento, Yara, para inspirar, acolher e deixar aquela mensagem que fica ecoando dentro da gente. Não nos ouvidos, mas no corpo inteiro. E antes de voltarmos para o encerramento, quero registrar aqui que nós temos os nossos brindes oficiais.
tenho aqui um mimo para você, que o Cássio já teve o dele, né? Uhum. E para você não ficar com inveja dele. Não ter só a caneca dele, né? Obrigada, Sérgio Lavô. Muito obrigado. Yara, muito obrigado por essa entrega tão sincera, tão profissional e tão necessária. O espaço é seu e o DiLavoCast estará sempre de portas abertas para acolher você. Primeiramente, queria agradecer pelo convite. É uma honra estar aqui, né, com tanto conhecimento compartilhado, com tanta vivência, com tanta experiência. Dizer que eu admiro muito o senhor como profissional, mas muito mais como ser humano. Obrigado. O senhor transborda realmente essa luz de fazer o que ama e de ir muito além, não se prender apenas na profissão, mas realmente ter essa função de ser educador. Que educador não é só aquele que está em sala de aula, mas é aquele que propaga a educação e valores de princípios. E isso é muito forte no senhor. Parabéns. Muito obrigado. E dizer que realmente a minha jornada, ela continua. Eu sempre digo que nós estamos aqui para aprender. E o papel de quem quer ensinar, o primeiro papel é se tornar ensinável. Então, eu me sinto muito feliz quando eu tenho a oportunidade de aprender com os meus pacientes. Cada pessoa que chega lá me ensina um pouquinho de como eu devo conduzir, de como eu devo ir na minha jornada, na minha caminhada, e isso torna uma troca muito rica. Muito bem. Eu digo que o meu espaço é o meu templo sagrado. E eu quero deixar o convite, como eu já fiz aqui, né, para as pessoas que têm essa necessidade, têm dores crônicas, estão buscando realmente algo novo em tratamento para que possam realmente ver a experiência da massagem sinergia, para os profissionais que também estão buscando ter qualidade de vida. Parem um pouquinho, tirem um tempo de qualidade com a família, que a família é algo sagrado. Exato. Onde a gente pode, eu digo que é o nosso lugar seguro, é a nossa casa. Exatamente. É onde a gente pode sentar, chorar e desabafar. Então, assim, tenha um momento de paz, em conexão com Deus, com o seu eu interior, com a natureza, coloque o pé no chão, né? Sinta o vento, a brisa do mar, tudo aquilo que nos conecta com a criação, que faz a diferença da nossa vida. Assista um bom filme, aquele que aquece a alma, aquele que te engrandece. Eu não tenho memória aqui agora de um nome de filme, mas vou deixar depois para indicar. É um livro que eu indico, é o Cavaleiro da Armadura de Ferro. Foi um dos primeiros livros que eu comecei a ler no processo da minha jornada de cura. Realmente é um livro pequeno que dá para escutar para audiobook. E O Corpo Fala também é um livro muito bom que O Corpo Fala também é bem interessante, né, para quem está nesse processo de autoconhecimento e de identificar as dores do corpo, para poder entender quais são os recados que o teu corpo está te mandando e que você está, muitas vezes, silenciando para continuar. Então, assim, fica o convite, agradeço demais, foi uma experiência maravilhosa, me coloco à disposição, as minhas redes sociais é Yara, com Y, Mendes, Tética, que é o Instagram. Né? Lá tem um pouquinho de conteúdo tanto da parte do Sinergia como da parte de estética. A gente está em criação de um novo Instagram, que é o Sinergia Viva a Sua Essência, que é justamente voltado para essa parte de treinamento, de quem quer estar fazendo a parte de mentoria do método Sinergia, profissionais que se identificam com essa abordagem de integralidade, profissionais de cabelo, da parte de cabeleireiros mesmo, que estão iniciando também. Então, a gente vai ter toda essa parte de treinamento desses profissionais também. Muito show. Eu quero também passar para suas mãos, dar um livretozinho que é da nossa igreja, Nova Jerusalém, foi feito pelo nosso pastor Mário Levi, e ele é para ser lido durante o mês de dezembro. Ele tem do dia 1º ao dia 31, então cada página é um dia para o mês de dezembro de 2025. Ótimo. Obrigada. Ok. E chegamos ao fim de mais um episódio do DiLavoCast. E, sinceramente, que privilégio foi viver essa conversa com Yara Mendes. Hoje não falamos apenas de técnicas ou de terapias. Nós falamos de gente
de dor que cala, de dor que grita, de dor que transforma. Falamos do corpo como um território sagrado, onde emoções, histórias e experiências se encontram. E falamos, acima de tudo, de cura. Yara, a profundidade do seu trabalho transcende aquilo que se vê numa sala de atendimento. Você não toca apenas músculo, você toca memórias. Você não libera só a fáscia, você liberta pessoas. Cada paciente que passa por você carrega um pouco do seu propósito, um pouco de sua presença, um pouco de seu dom. E isso não é exagero. É o impacto real de quem decidiu ouvir o corpo humano com respeito, sensibilidade e ciência. O Medicinergia é mais do que uma técnica, é uma filosofia de cuidado, uma ponte entre o físico e o emocional, um convite à reconexão que o mundo moderno tanto nos rouba. Quem a acompanha na sua trajetória sabe que você não escolheu esse caminho por acaso. Foi a vida que lhe mostrou que dor nenhuma é simples, que cada corpo carrega histórias que pedem escuta e que só o verdadeiro profissional, aquele que une competência, estudo e compaixão, consegue alcançar a camada onde poucas mãos chegam. Você já transformou vidas e vai transformar muitas outras, porque o que você faz nasce de um compromisso raro, aliviar a dor do outro, com verdade, com ética, com humildade e com amor ao que faz. E como sempre, agradecemos aos nossos patrocinadores que acreditam e apoiam nossos conteúdos que transformam. A FBNB, Associação dos Funcionários do Banco do Nordeste, fortalecendo cultura, educação e desenvolvimento humano na nossa região. A Dilavô Soluções Contábeis, há mais de 26 anos, fazendo contabilidade consultiva e estratégia para micros e pequenas empresas, para profissionais liberais, para salões de beleza, para clínicas de estética, psicólogos, todos da área de saúde, com segurança e propósito. E a Dilavô Editora e Educação, produzindo livros, conhecimento e formação para inspirar o Brasil e pensar, agir e evoluir. A você que nos acompanhou até aqui, meu muito obrigado. Se essa conversa abriu seus olhos, acalmou seu coração ou te deu coragem para buscar ajuda, compartilhe este episódio com alguém que também precisa reencontrar seu próprio equilíbrio. Nos siga no Instagram, João Dilavô, D-I-L-A-V-O-R, tudo junto. No YouTube também, João Dilavô. E continue fazendo parte dessa comunidade que acredita em impacto real. Nos vemos no próximo episódio. Dilavô Cast, porque empreender é cuidar, é crescer, é sentir e é transformar vidas, começando pela nossa própria. Até a próxima. Dilavô Cast. Dilavô Cast.